Um dos recursos mais utilizados no Notebook LM, que as pessoas, quando começam a usar, usam já direto, é o resumo, o resumo em áudio e o resumo em vídeo. Vamos dar uma olhada então aqui em algumas dicas para usar o resumo em áudio, o resumo em vídeo, e também os relatórios, que permite que você possa gerar textos a partir das suas fontes bem adaptados para o teu estudo, para o teu trabalho. Vamos usar aqui o nosso curso R para Políticas Públicas, que foi importado a partir do YouTube, usando a extensão Notebook LM, YouTube to Notebook LM, que nós vimos no vídeo anterior. Então, esse curso que eu preparei, ele está aqui agora todo dentro do Notebook LM. Pode ser consultado, né, por estudantes, para quem está aprendendo o curso. E vamos ver aqui, vamos fazer então o resumo, em preparar esse conteúdo todo. Antes de fazer o resumo, vamos fazer como um guia introdutório, como um material didático, né? Então aqui nós temos as fontes. Lembra que o Notebook LM, ele importa do YouTube, mas ele não importa o vídeo em si, ele importa só a transcrição, o texto, né? Se você quiser ver o vídeo, né, você precisa entrar na fonte e clicar no botão para poder assistir o vídeo na íntegra, né? Ou direto aqui no YouTube. Clicando aqui no botão, você vai lá para o YouTube, pro canal do YouTube. E aqui dentro você assiste o vídeo, esse vídeo especificamente. Tá? Mas ele trabalha, então, o Notebook LM, ele não vai consultar a voz, não vai consultar o som, ele vai consultar a transcrição, o texto, né? Por enquanto ele trabalha com o texto. O vídeo está ali para a gente consultar, mas para a gente assistir, mas ele mesmo vai buscar no texto. Vamos transformar então esse conteúdo todo que foi transcrito, que ele importou, em um material didático, né? Então vamos clicar aqui em relatórios, tá? Ele dá uma série de opções de relatório. Você pode clicar um relatório do zero, pode clicar um documento de resumo, um guia de estudo, post de blog. Ele dá algumas sugestões de formato para você, relatório técnico, pode transformar num projeto, né? E você tem a opção de usar a base que ele tem e clicar no espaço, no prompt, para escrever o teu próprio prompt. Aqui é legal, o prompt está em inglês, né? O resultado vai sair em português, que nós configuramos o nosso notebook para dar o resultado sempre em português. Aqui é legal para você ver esses prompts aqui e ver mais ou menos como é que ele constrói os prompts para poder criar esses documentos, para você ir aprendendo umas dicas aqui de como é que você vai usar os prompts, né? Você pode pegar e criar o seu próprio prompt do zero, né? Clicando em criar do zero, né? E aí você faz do seu jeito, né? O resultado. Vamos usar aqui, vamos clicar, vamos criar um guia de estudos aqui, um tutorial, perdão, vamos fazer um tutorial que é um recurso bastante interessante. O guia de estudos também é interessante, ele faz respostas, né, faz perguntas e respostas, mas o guia de estudo, a sugestão é você fazer depois do tutorial. Primeiro faz o tutorial, estuda bastante, aprende, depois você faz o guia de estudos, né? Da mesma maneira que você vai usar os cartões. Primeiro você usa os cartões, o flashcard, depois você faz o teste. Aqui então legal você primeiro fazer o tutorial, passo a passo, e depois usar um guia de estudo para poder ver as questões, ver o que ficou com dúvida. Vamos clicar aqui, então, para ele fazer um tutorial. A gente pode dar uma olhada no prompt lá que ele vai
trabalhar, né? Vamos deixar aqui no padrão dele, mas eu poderia colocar alguns conceitos específicos, se eu quisesse trabalhar um tutorial para trabalhar com um determinado tipo de função do R. O R é uma linguagem, para quem não conhece, o R é uma linguagem que a gente usa para análise de dados, né? Então é bastante útil para você poder gerar resultados, tabelas, gráficos, fazer análise estatística. É uma linguagem padrão, bastante utilizada, eu uso bastante isso, né? No meu trabalho, basicamente, fazer análise de dados para pesquisa social, e uso já há bastante tempo e ensino os alunos a utilizarem esse recurso também. E o Notebook LM tem sido um grande aliado para isso. Mas aqui o importante não é aprender o R, é aprender a usar o Notebook LM, aprender a usar essa ferramenta com mais propriedade para você tirar o máximo dela para te ajudar a estudar, para te ajudar a fazer o seu trabalho, para te ajudar a construir as tuas próprias reflexões. Lembra que aqui o que a gente está fazendo, ele pode gerar vários tipos de texto, mas lembra o seguinte, você é autor do texto, você não pode usar o Notebook LM, nem nenhuma inteligência artificial para você se substituir, né? Se você já está se substituindo pela inteligência artificial, isso significa que provavelmente o seu trabalho, né, não será muito útil, né, porque qualquer um pode fazer o que você faz utilizando a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, para ela ser um diferencial, ela tem que ser um suporte, uma extensão da sua capacidade, né? Vamos imaginar um poeta, né, que deixa de fazer poesia e fica pedindo para a inteligência artificial fazer poesia para ele. Não tem graça nenhuma. Inteligência artificial até pode fazer uma poesia bacaninha, mas não tem a personalidade, não tem a capacidade, não tem a emoção da pessoa que está produzindo. A mesma coisa, os textos, as análises, os e-mails, né? Você tem que fazer, você tem que elaborar, né? E com ética, né? Porque você não pode fingir que você fez uma coisa que você não fez, né? Então, fazer de conta que você está fazendo um texto que você não fez. Então, usa o Notebook LM, usa todas as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a sistematizar a informação, a agregar a informação, a comparar, te ajudar a entender. Agora, até a corrigir o que você está fazendo, mas a criatividade, o texto, a elaboração do conteúdo tem que ser você que vai fazer, né? Até porque ninguém substitui a capacidade intelectual das pessoas na construção de interpretação, de análises, né? O que a ferramenta de inteligência artificial faz para a gente é aquilo que é repetitivo. Então ela busca informações, ela sistematiza, ela recorta, ela compara e nos dá elementos como se fosse um assistente para a gente poder ir adiante e a gente construir o nosso próprio texto, a nossa própria interpretação, a nossa própria análise, o nosso próprio conteúdo, que seja um e-mail. Você escreve o seu e-mail, você sistematiza a informação e você escreve, né, o seu e-mail. Claro que não estamos falando aqui de trabalho criativo, né? Aquilo que é repetitivo, resposta automática, né? Isso é possível ser feito com recursos já automatizados, como se você utilizasse um template, né, pronto para poder fazer um determinado recurso. Mas nós estamos falando do trabalho criativo, do trabalho intelectual, do trabalho profissional, onde você é o protagonista, você é a pessoa que está se colocando ali, é a tua capacidade intelectual que está sendo diferencial. A ferramenta de inteligência artificial é, então, um suporte. Bom, dito isso, né, vamos fazer aqui, então, o tutorial. Vamos pedir para ele fazer o tutorial do jeito que ele está aqui. A gente vai clicar aqui, eu já deixei pronto o tutorial, porque ele demora um pouquinho para fazer, então a gente clicaria aqui no botão tutorial e ele vai fazer o nosso tutorial aqui. O tutorial é esse aqui, o guia introdutório para introdutório de R, né? Então ele vai falar dos conceitos básicos, que são os vetores, os data frames e o poder do pipe, que é uma forma de você conectar várias instruções uma na outra. Como eu disse, se você não usa o R, você não trabalha com isso, não se preocupa. A intenção aqui não é falar da linguagem, mas é mostrar para vocês o potencial de você trabalhar com essa dupla aqui, para você estudar. Tutorial e o teste. Tá? Então você vai ter lá o tutorial, ele vai fazendo, você pode exportar isso aqui, né, para trabalhar usando lá a extensão, né,
do Cortex você pode exportar para trabalhar como Markdown, como texto, né? Lembra que tem um vídeo anterior que nós explicamos como usar o Cortex, que é uma extensão que nos ajuda a exportar esse material. Você pode selecionar tudo também aqui, né? Copiar tudo, a função do próprio Notebook LM e importar isso para o seu documento no Word, para o seu Google Docs, enfim, para aquilo que você estiver trabalhando. E ele prepara um manualzinho bem bacana, bem legal, para você trabalhar, comparando. Você pode pedir para especificar determinados conceitos. É bem interessante. No final ele faz uma conclusão e apresenta o resultado ao final. Então, o guia, o tutorial é muito legal, é uma ferramenta muito bacana para você trabalhar. E uma vez criado o tutorial, você pode clicar também e criar um guia de estudos. O guia de estudos vai fazer um conjunto de perguntas e respostas a partir daquilo que você estudou, que você criou. E as outras formas, você pode criar conteúdos aqui, um guia de conceitos também, uma espécie de glossário para você poder trabalhar com os conceitos, né? Ele pode fazer um resumo, né? Para você, né? Pode criar um documento do zero, e aqui os elementos que ele pode te dar uma inspiração, um relatório técnico, uma proposta de projeto, né, por exemplo, um post de blog, te dá lá uma inspiração, mas como eu disse antes, você não é recomendado, não é ético você gerar um post de blog aqui e copiar e colar e colocar lá direto como se fosse seu. Não acho isso certo. Não é você que está fazendo isso, né? Então você usar as ferramentas aqui para você entender, compreender uma coisa, você usar esses modelos aqui, post, blog, né, proposta de projeto, para você ter inspiração, é ótimo, é bacana, você já tem um modelo, você já não começa do zero, você vai adaptando, mas você tem que se colocar aqui, você tem que entrar, né, a pessoa que vai ler o texto, né, tem que sentir que é você que está fazendo, né, e não porque qualquer um que entrar aqui nesse caderno, se ele fosse tornado público, por exemplo, poderia gerar um post de blog que ia ser muito parecido com o seu, ficar pasteurizado. Então, textos criativos, textos de autoria, tem que ser de autoria de verdade. Então vamos trabalhar aí com tutorial, com guia de estudos, com documento de resumo, com guia de conceitos, criar os seus documentos do zero para você estudar, comparar e usar esses documentos, né, que são, vamos dizer, o documento que você cria para você estudar, é seu material de estudo, é anotação, tutorial, guia de estudo, né, resumo. Agora, documentos que você vai apresentar para os outros, né, um relatório, um projeto de pesquisa, um artigo, né, um capítulo de um texto, um post de um blog, ou seja, você está escrevendo para os outros, aí tem que ter a tua mão. Você pode fazer aqui, gerar para ser uma inspiração para você, é ótimo, ele já te dá ali um guia, você muda, né, ele te dá alguns tópicos, mas você se coloca, você tem que ser o protagonista, a pessoa central, a tua visão do mundo do problema é que tem que aparecer ali. Se você se substitui, qualquer um que pegar essa ferramenta vai fazer igual a você e não vai ter diferença nenhuma do seu trabalho. Você ganha um pouco de tempo, né? Mas não fez muita diferença. Então vamos usar essas ferramentas bastante, usa para poder se inspirar, usa para poder aprender, para poder estudar. Tá? E sempre lembra disso, você no comando, você fazendo as coisas com a sua visão, é a sua visão que importa no final. Você é a pessoa que está aprendendo, você que tem que colocar a sua visão de mundo para o mundo poder conhecer. Bom, vamos fazer aqui um outro elemento, o resumo em áudio, né? Então a gente tem também, clicando direto em resumo em áudio, ele gera o áudio. Também a gente pode editar, ele tem algumas formas para você poder gerar o áudio, né? A análise detalhada, o resumo, crítica, debate, né? Então, a crítica, ele faz uma crítica, ele apresenta o outro lado de um determinado problema. Legal quando você está lendo determinados autores, para você fazer, né, aquela leitura doutrinária, você fica vendo e vai concordando com tudo. Não, você faz uma reflexão crítica, uma análise a partir de um outro ponto de vista, e você constrói a tua visão a partir dessa leitura. O debate também ajuda isso, ele vai pegar duas posições e vai confrontar ali, é bem legal, bem bacana. Mas aqui vamos usar aqui para estudar, vamos ver aqui, estudar os conceitos, né, a análise detalhada e o resumo, né? Na análise detalhada ele vai gerar para a gente um vídeo mais ou menos de uns 20 minutos, a gente não tem como controlar muito isso, ele que vai escolher ali o tempo do vídeo. Tá? Vamos pedir para ele, vamos colocar um prompt aqui para ele. Tá? A gente, vamos
vamos pedir para ele fazer um áudio, né, explicando a diferença entre data frame e table, né, e apresentar os conceitos, né, de forma simples e comparativa, né, é um áudio para a gente poder entender esses conceitos, né, dar exemplos, né, com a diferença, usar uma linguagem clara, envolvente, né, com um ritmo de ensino, pausas de frases bem curtas, usar perguntas e respostas, comparação no cotidiano, e finalizar com um resumo para memorização e conexão com outros conceitos, né? E pedir para ele usar exemplos que sejam fáceis de visualizar mentalmente. Eu vou deixar esse textinho aqui também na descrição do vídeo para você poder usar como um prompt básico para você adaptar para a sua necessidade. E aqui nós temos, olha, padrão ou vídeo mais curto, né? O padrão ele vai gerar ali em torno de uns 20 minutos, o mais curto ele vai reduzir isso aqui. No caso ali da análise detalhada, né? A versão mais curta ele vai colocar, né, duas pessoas conversando, a versão mais curta vai ficar maior do que no resumo. Vamos gerar aqui uma versão mais curta, né, padrão, vou clicar em gerar, ele vai gerar, eu já deixei pronto lá o vídeo, vamos fazer isso aqui, e vamos fazer um resumo, né, ver que o resumo não tem tempo, tem padrão nem curto, vamos colocar a mesma coisa que a gente pediu aqui. Né? E por que isso é legal aqui? Vou pedir para gerar, então, o resumo. Ele vai gerar, né? Então a gente tem os dois vídeos, né? A gente tem os dois áudios, perdão. Olá, quem trabalha com dados, né, sabe que tabela e planilha é o nosso pão de cada dia. Com certeza. E quando a gente traz isso para o R, essa linguagem tão poderosa para análise, como é que a gente organiza tudo? Basicamente, tem duas formas principais que a gente vê por aí. O data frame, que já tem história. O clássico. Exato, o clássico. E o table, que é mais moderninho, né? Isso, do universo Tidyverse. Nossa conversa hoje vai ser justamente sobre isso. Entender o que muda de um para o outro de um jeito bem direto, sabe? Quase um guia rápido para quem está começando ou só quer clarear as ideias. Boa. Então vamos lá desempacotar isso. Perfeito. Oi, hoje vamos dar uma olhada rápida em data.frame versus table lá no R. Então, se você mexe com o R para analisar dados, com certeza já viu tabelas, né? Mas aí fica a dúvida, usar o data.frame tradicional ou o tal do table do Tidyverse? Olha, entender essa diferença pode te salvar de umas boas dores de cabeça, viu? Primeiro, pensa na visualização. Sabe quando você manda imprimir um data frame enorme e ele, pá, inunda a sua tela toda? Pois é, o table é mais gente boa, sabe? E aí a gente tem, então, o áudio, né? Então a ideia é gravar dois tipos de áudio, um mais longo, mais detalhado, e um mais curto, né? Então esse aqui, ó, o primeiro que a gente fez lá, né? Ele vai ter, vamos ouvir tudo aqui porque toma um tempo, ele vai ter, o primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui. Oi, hoje vamos dar uma olhada rápida em data.frame versus table lá no R. Então, se você mexe com o R para analisar dados, com certeza já viu tabelas, né? Mas aí fica a dúvida. 1 minuto e 35, né, o áudio, né? Então ele gravou durante 1 minuto e 35. Isso aqui é quando a gente faz o resumo e pede para ele fazer curto. Ele vai fazer ali entre 1 minuto e meio, 2 minutos, 5 minutos, né, dependendo das informações que você coloca, né? O que você faz quando você pede para ele detalhar mais, né? E coloca no tempo ali, em vez de colocar no tempo curto, coloca no tempo padrão, né? Ele vai Quem trabalha com dados, né? Sabe que tabela e planilha é o nosso pão lá. Quem trabalha com dados, né? Sabe que tabela e planilha é o nosso pão de cada dia. ele vai colocar então, A gente traz isso.
20 minutos e 40. Então, essa é a ideia. A gente faz um áudio maior, né? mais longo, então resumo em áudio, né? Vamos voltar aqui, resumo, análise detalhada padrão, né? E você coloca ali as instruções do que você quer que ele faça, né? Então os conceitos, a discussão lá que você quer que ele faça, você gera um vídeo, ele vai gerar um vídeo didático, você está colocando aqui nas instruções, frases curtas, didático, explicar bem, mas ele vai fazer um vídeo um pouco mais explicativo, então ali em torno dos 20 minutos. Se a gente fizer, então, você pode pedir a opção curta também, mas o ideal é deixar aqui no padrão. O curto faz com um resumo, você vê que não tem nem tempo, você faz no resumo, e aí no resumo ele vai fazer realmente um resumo, ali minuto e meio, 2 minutos, 3, 5 minutos no máximo, ele vai fazer para você o resumo desse conteúdo. E aí o que você vai ter? Você vai ter um conteúdo para você estudar, entender mais os conceitos, que é o conteúdo longo, e um conteúdo para memorizar, para reter o conhecimento com os vídeos, com os áudios e os vídeos mais curtos. A mesma coisa você pode fazer também com os vídeos, né? Com o resumo em vídeo. Você pode ter o vídeo explicativo e o resumo também do mesmo jeito. Você faz um vídeo explicativo um pouco mais detalhado, né? Você também pode colocar lá o prompt que você quer, né? Definindo os seus conceitos, escolher o tipo de imagem que você vai querer colocar. Algumas versões já tem isso, outras ainda não tem, mas logo todo mundo vai ter acesso a esse tipo de escolha, né? Deixando a seleção automática, ele escolhe um padrão, qualquer um desses que ele acha mais adequado para fazer o vídeo, né? Então isso, faz um vídeo explicativo para você entender bem o conceito, dá as instruções para ele ser didático, para ele explicar com exemplos que sejam fáceis de entender, né? Mas faz um vídeo explicativo e depois, com o mesmo prompt, você faz um resumo. Ele vai te fazer um resumo curto, um vídeo mais curto, um vídeo mais longo, 5, 6, até 10 minutos, e o resumo até 5 minutos ali para você poder memorizar os conceitos. Então, uma dica então, para a gente trabalhar com áudio e vídeo. Usa a parte mais detalhada, né, para você poder... Sempre coloca um prompt, pede para ele fazer isso de uma maneira didática, conceitual, né, te trazendo elementos que você possa associar facilmente, né, os conceitos que você está estudando ali com exemplos práticos, com exemplos claros, mas o prompt é o mesmo, mas você pede faz um texto detalhado, né, padrão, no áudio ou no vídeo para ficar um pouco mais longo e você poder entender a conversa, e faz um mais curto para você memorizar trechinhos curtos, para você memorizar, reter a informação, né? E combinando isso depois ali com os cartões didáticos, com o teste, né? Com o relatório, você fazendo essa dupla também entre o tutorial e depois, né, o guia de estudos, né? Faz o tutorial para você aprender e depois o guia de estudos para você responder as perguntas. Você tem aí uma ferramenta ótima, excelente para você dominar qualquer conceito, qualquer assunto, qualquer tema que você esteja trabalhando, que você precisa desenvolver para um projeto, para alguma aula, um TCC, enfim, aquilo que você está estudando. A ferramenta Google Notebook LM é fantástica para nos ajudar a aprender as coisas, potencializar nossa capacidade criativa e nos ajudar aí a decolar nos estudos e no trabalho.